Mandamentos do médium. Mandamentos para o médium, essenciais para um bom andamento dos trabalhos espirituais e para a manutenção de qualquer templo. Completo com outros itens. As práticas alheias, sejam elas do seu agrado ou não, concorde com elas ou não, porque elas não são as suas e, sim, deles. Não fazer comentários desairosos sobre os cultos e trabalhos realizados em outros centros de Umbanda. Não copiar fundamentos alheios e manter-se fiel aos da Umbanda. Não profanar o que é sagrado e não sacralizar o que é profano. Cuidar da sua mediunidade e deixar-se a ser um homem. Não se preparar dos seus irmãos de fé, que os pais ou mesas espirituais e os guias deles cuidarão. Não emitir opiniões sobre o assunto religioso que não conhece em profundidade ou sobre o qual sequer conhece. Não imitar e não invejar os trabalhos e as forças espirituais dos seus irmãos de fé. Se, por alguma razão, não se sentir satisfeito no centro que está frequentando, peça licença para se afastar dos trabalhos, mas guarde só para você. Se saiu do centro que frequentava, não fique criticando-o ao seu dirigente porque, por certo tempo, tanto o centro quanto o seu dirigente irem foram úteis e o ampararam. Não faça comentários sobre os trabalhos realizados no seu centro para pessoas que não o conhecem ou não participam do dia a dia dele e do que nele é realizado. Não fique procurando ou pondo defeitos em seus irmãos de fé, e sim, procure-os em si. Lembre-se disso. Todos possuem defeitos e imperfeições, mas cada um só deve cuidar dos seus. Trabalhe a favor e em benefício do crescimento do seu centro e dos seus irmãos de corrente, que toda corrente trabalhará em seu benefício e das suas forças espirituais. Cada centro tem os seus fundamentos e os do seu não são melhores. Faça a caridade, seja ela espiritual ou material, sem esperar nenhum tipo de compensação, pois está-se lá esperando algo em troca não é caridade, sim, troca de benevinte. Se o ato de auxiliar alguém caritativamente com o seu dom mediúnico e com a força dos seus guias e dos seus orixás não lhe for gratificante ou recompensador, pare enquanto é tempo, porque, de insatisfeitos, e de exploradores do próximo, o inferno está cheio. Que outros irmãos de fé acrescentem aqui outras regras. Sugerimos o acréscimo dos itens a seguir. Colabore materialmente com seu centro, terreiro, tenda ou núcleo, não é responsabilidade do sacerdote custear todas as despesas de um trabalho, que coletivo. Procure saber como colaborar nas despesas, seja para dividi-las ou para pagar uma mensalidade/doação estipulada pelo dirigente. A manutenção material é tão importante quanto a espiritual, é sagrada e deve ser uma prioridade. Ao chegar no centro, desligue seu celular, procure deixar seus problemas de fora, evite conversas sobre o trânsito, política, futebol, dificuldades domésticas ou profissionais. Procure não se entregar a distrações, você está em ambiente sagrado, esteja consciente de si e do sagrado, sinta e perceba quais são os seus sentimentos, pensamentos, palavras e ações neste templo da religião. Não chegue atrasado aos trabalhos, procure chegar mais cedo, informe-se o quanto antes deve chegar. Ao chegar no centro seja útil, procure saber se precisam de você para a limpeza ou manutenção e organização do espaço e do trabalho. Caso não tenha mais nada para fazer, procure silenciar, meditar ou rezar, preparando-se para os trabalhos que já começaram no astral. Espere o trabalho gira a sessão se encerrar completamente antes de se retirar do templo, procure saber se ainda precisam de ajuda antes de ir embora. Fale baixo, outros podem estar rezando, movimente-se com calma e cuidado. Seja ciente de que o trabalho é um trabalho de trabalho, e não é um trabalho de trabalho. Sempre cordial, tranquilo, respeitador, atencioso e bem disposto durante os trabalhos. Não grite, não corra, não se manifeste com agitação ou nervosismo, independente do que esteja acontecendo. Lembre-se, o estado emocional e a atitude dos médiuns influencia diretamente o comportamento da consulência. Não use o centro, terreiro para paquerar, flertar ou causar frissons. Os trabalhos não podem ter como objetivo, ou encontros afetivos. O foco das reuniões deve ser sempre religioso, espiritual e de autoconhecimento. Evite chamar a atenção por meio da vaidade ou do ego. Caso comece a se relacionar afetivamente com outro médium, avise seu sacerdote, pois ele é responsável pelo que acontece dentro deste ambiente. Cuide de sua higiene, procure estar sempre com sua roupa branca, de terreiro, limpa. Esteja sempre atento ao ambiente, e não se preocupe com o que acontece dentro do ambiente. Cuide do odor dos pés, caso tenha que tirar os calçados, verifique o hálito e os desodorantes sem perfume.
Pois nada é mais desagradável que tomar consulta com uma entidade e ter que sentir chulé, mau hálito, ser vencido e outros odores desagradáveis. Cuide de sua alimentação. Nos dias de trabalho, evite comer carnes ou alimentos de difícil digestão, abstenha-se de bebidas alcoólicas e relação sexual. Mantenha-se em casa. Sempre acenda sua vela para o anjo da guarda e, quando necessário, firme sua direita e sua esquerda, tome seus banhos de ervas e faça defumação. Aprenda como se limpar e descarregar de energias negativas, não deixe tudo por conta de seus guias ou de seu sacerdote. Não seja mais um dependente e não faça do trabalho espiritual uma muleta, aprenda e conheça os fundamentos de sua religião. Trate com respeito e humildade todos os guias que trabalham com você. Mantenha-os no centro e, não apenas, os guias do seu sacerdote. Não ocupe o tempo de seu sacerdote com assuntos desnecessários, frivolidades ou banalidades. Provavelmente, outros irmãos também querem a atenção do dirigente espiritual. Procure entender que todo centro terreiro tem regras, escritas ou não, que devem ser seguidas à risca, tanto por médiuns, quanto por seus guias. Procure conhecer estas regras. Lembre-se, podemos comparar o centro a uma família em que, aos poucos, vamos conhecendo as dificuldades de cada um e aprendendo a conviver com elas. E por que não dizer como é ser um filho de santo? Porque talvez seja tão complexo que muitas vezes até nos esquecemos como é ser filho de santo. É chegar no terreiro 3 dias antes da festa e lavar as roupas, algumas das vezes na mão, ajudar na cozinha, na preparação, na limpeza, na decoração e mesmo com o corpo. Pedindo arrego permanecer em pé durante a festa inteira, amanhecer ajudando os irmãos para que tudo na festa saia como planejado, ser filho de santo é permanecer amanhecido, exausto e mesmo assim limpar o terreiro após a festa. E com um sorriso no rosto encarar a bendita pilha de louça na pia. Ser filho de santo é ter calos nos pés e nas mãos e mesmo assim cantar e bater palmas sem parar a noite toda. Ser filho de santo é ficar sem voz e mesmo assim continuar. Ser filho de santo é passar despercebido diante dos demais. Porém com a felicidade que só o filho de santo sabe que tem. Ser filho de santo é ouvir puxão de orelha que muitas vezes nem é culpa dele, mas ele ouve junto. Ser filho de santo é passar por cima do preconceito no colégio, faculdade, trabalho e até família. Ser filho de santo é deixar de ir para a festa para estar na obrigação. E diga-se de passagem que essa é a melhor escolha. Ser filho não é tão fácil, nem tão bonito. E muitas vezes não é legal. E talvez seja por isso que muitos adiam a mediunidade. Ética, educação e humildade quando entramos em uma corrente espiritual nos é passado as suas normas. Principalmente as espirituais. Sem sua casa é proibido o uso da bebida alcoólica para médiuns. E mesmo assim o guia insiste em beber. Isso é coisa do médium e não do guia. Nós enquanto umbandistas que somos, trabalhamos com entidades de luz. Com espíritos com alto grau de evolução. Será que esses espíritos iriam quebrar alguma regra passada pelo mentor espiritual da casa? A resposta é claro que não. Regras em terreiros, passadas por ordens espirituais dos guias-chefes da casa. Devem ser cumpridas. Se o médium não aceita, o correto é buscar uma casa pela qual ele tenha afinidade espiritual. Onde não se tenha regras ou que médium não precisa ter disciplina. Além disso é apenas e tão somente o pai, mãe e o santo que dirige o terreiro. Quem foi que disse ao médium que ele pode abrir a boca para dar palpite? Quem falou que ele pode comandar ou repreender seus irmãos da corrente? Quem foi que disse que eles têm alguma liderança? Para promover liderança negativa. A espiritualidade e o dirigente tudo sabem e tudo veem. Apenas dão a corda para o bobão, do médium medíocre sem forcar sozinho. Antes de entrarem em uma corrente espiritual para se desenvolver. Saiba as regras, as normas da casa. E não se faça de tonto confundindo liberdade com excesso de confiança. Para sair botando suas manguinhas de fora. Se liga mané, para sua casinha não cair. Nenhum pai ou mãe de santo que tenha juízo vai quebrar regras para agradar médiums. Vai acabar botando pra fora. Convida dando o bobão do médium toscos a se retirar. Simples assim. Como diz a mãe Carmen de Nanã. Casa sem hierarquia, vira anarquia, não quer obedecer regras, caia fora. Quer mandar em alguma coisa, vá abrir seus terreiros. Sabem que não podem. São rasos de fundamentos, nada sabem. O que aprenderam? Trabalho espiritual não é só incorporar, dançar, beber e ir embora.
Então se liga, e fica esperto. Mediunidade com responsabilidade. Seja o mais discreto possível. Evite comentários pessoais em torno das faculdades de que seja portador. Direta ou indiretamente, não provoque palavras elogiosas a você. Não queira se antecipar à experiência que apenas o tempo lhe conferirá. Confie na ação dos espíritos por seu intermédio, mas submeta tudo ao crivo da razão. Não permaneça na expectativa de bons resultados sem trabalho perseverante mesmo quando bem intencionados. Acautele-se contra os bajuladores. Vacine-se contra a vaidade, não admitindo qualquer situação que o coloque em evidência. Não se afaste das atividades que, doutrinariamente, muitos consideram insignificantes. Jamais reivindique privilégios. Preocupe-se em dar exemplo de devotamento e amor à causa. Eleja na prática da caridade o seu ponto de vista. Toda sintonia continua com os planos mais altos. Aprenda a ouvir mais do que falar. Tenha sempre uma palavra de otimismo em seus lábios. Não condicione a sua presença na tarefa, fazendo com que a sua opinião prevaleça sobre as demais. Fuja de exercer domínio sobre quem quer que seja. Não ponha palavras suas na boca dos espíritos. Convença-se de que as trevas possuem 1000 maneiras para fazê-lo cair. Toda vigilância de sua parte ainda é pouca. Quem aceita o primeiro suborno, começa a se vender por inteiro. Escolha caminhar entre pontos de referência que, realmente, possam lhe dar segurança na jornada. Não se considere completamente imune à fascinação. Em favor de seu equilíbrio mental, não ignore a sua condição de mero instrumento. Estude, mas não para mostrar que sabe, sim. Para que melhor avalie o tamanho de sua ignorância da verdade. Com a sua condição de médium, não atropele a sua condição de espírita. O médium que mais recebe é aquele que mais doa, faça a sós as preces que você costuma fazer em público. Dignifique o seu lar e a sua família. Não duvide que ninguém é melhor médium do que pessoa. O alicerce do edifício da mediunidade chama-se caráter. Eu abri mão da cerveja de sexta para ouvir caboclo bradar. Eu abri mão do hambúrguer de quarta para sentir meu vô me chamar. Eu abri mão de 7 dias sem prazer para curar o próximo, curá-lo de dores que talvez eu nunca conheça. Eu abri mão dos churrascos aos sábados para rir com as crianças, para ver o malandro cantar sobre malandragem e sobre a vida. Para sentir a força do cangaço quando fica o seu punhal no chão. Eu abri mão de uma noite de carícias, de milícias, para ver a transformação acontecer quando seu Exu firmou seu ponto no chão. Eu abri mão, abri mesmo, e além dela abri meu peito, minha mente, minha alma, e disse: seja bem-vinda a Umbanda, tome conta dessa sua nova casa chamada meu coração. Eu não me arrependo, nem por um dia das festas que perdi, das cervejas que não bebi, das piadas que não contei, das carnes que não comi. Da carícia que dispensei. E o porquê eu te conto tudo isso feliz? Porque eu me refiz em cada gira, em cada cabeça que bati. Eu entrei uma e saí outra. Eu cresci no sopro do cigano, no brado do caboclo, na fumaça do cigarro do Exu, no pó da pemba de um nego velho. E ao mesmo tempo que fui evoluindo, eu voltei à minha infância, quando provei o doce de um herê. Samba em miúdo sob as malandragens da vida. Ao lado de Zé Pilintra. Me fiz mulher, amada e amante, com a doce beleza das pombas giras. Aprendi a ser calmaria, paciente e resiliente com os gingados dos baianos. Aprendi o que é fé junto com boiadeiros. Aprendi com os marinheiros que é preciso força e foco para se navegar no rumo certo. Aprendi que muitos estão por mim, e hoje, agradeço por mim, permitem estar por eles. Ouvi-los, senti-los, vibrá-los e recebê-los é algo indescritível, é gratificante, é renovador, transformador. Gratidão a todos os falangeiros. Gratidão à Umbanda que me fez renovar a minha fé. Todos filhos de santo têm que colaborar financeiramente com o seu axé. A casa de candomblé tem gastos altíssimos de água, luz, comida, bichos, e manutenção, e durante os meses que existem festividades esses valores disparam. Não é justo que alguns sejam privilegiados nunca contribuindo e apenas usufruindo. Todos devem seguir o calendário da casa de candomblé. O Ilé Orizá tem datas pré-definidas de festividades, sendo assim é possível se programar. Acredito ser justo que, se todos estiveram presentes para louvar e trabalhar para o nosso Orizá, que eu esteja para louvar e trabalhar para o Orizá do irmão. É dever de cada um saber seu lugar no axé. Iau sigam suas regras e aguardem seu tempo. Babás, Iiás, Ebomes, Ogãs, Équedes assumam responsabilidade.
Deem exemplo de fé, comportamento e devoção. Amizades de casa de candomblé só servem para dentro do Ilé Orizá. Levar para nossa vida pessoal e íntima relacionamentos que se limitavam ao axé causa intimidade que fatalmente levará à falta de respeito, liberdades e fofocas.